Vamos aplaudir a Ele então, bem forte. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a bênção de Deus seja convosco. Amém? Sejam todos bem-vindos, podem sentar. Estamos na presença de Deus. Hoje é sexta-feira. Para nós aqui na igreja, dia 30, né? Para quem vai ouvir esse culto posteriormente, já vai ser dia 6 de junho. E o tempo está passando, Deus está operando. E a obra de Deus está sendo confirmada na vida daqueles que creem. Amém, pessoal? Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Você recebe, sim ou não? Qual que é a boa notícia para você hoje? A boa notícia é que nós podemos viver o céu aqui na terra. Diga glória a Deus. Nós podemos viver o reino de Deus, não na eternidade simplesmente, mas podemos viver ele agora. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Você trouxe ela, sim ou não? Daqui a pouco nós vamos orar mais um pouco mais, mas nós vamos para a Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Se tem uma coisa que nós precisamos pleitear, é que o reino de Deus se manifeste na nossa vida aqui na terra. Por quê? Porque tem gente que só está esperando que alguma coisa boa aconteça na vida dela, lá na eternidade. Ela pensa o seguinte: durante essa vida eu vou sofrer, vou passar por muitas lutas, e depois eu vou morrer, e quando eu morrer eu vou para o céu, e lá no céu eu vou viver a plenitude da bênção de Deus, que é a eternidade com o Senhor. Só que a boa notícia para nós hoje é a seguinte: nós podemos viver esse reino de Deus aqui agora. Amém, pessoal? Ela deve começar aqui, principalmente porque nós assumimos um compromisso com Deus, com a palavra. Nós assumimos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida. Por isso nós temos direitos a todas as bênçãos. Amém, pessoal? Nada que o homem não possa, não há nada que o homem não possa conquistar na presença de Deus. Tudo é possível para ele. A diferença está em a pessoa realmente tomar posse disso ou não. Isso varia de pessoa para pessoa. Aí o Evangelho de Mateus, capítulo 6, lá no Sermão da Montanha, Jesus está pregando para aqueles homens, aquelas pessoas que o seguiam naquele tempo, e ele fala algo interessante na oração do Pai Nosso, né? Quando ele está fazendo lá a oração, explicando como é que deve ser feita as orações, ele fala no versículo 10 o seguinte, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? O que está escrito? Na oração ele disse: olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Que nós precisamos orar a Deus chamando a existência do reino. Chamando a existência do reino. Diferente do que muita gente pensa, o reino de Deus, ele não é um lugar físico. Amém, pessoal? O reino de Deus não é um lugar físico. As pessoas pensam: eu vou herdar o reino de Deus. Ela pensa que é um lugar, é um ambiente. Não. O reino de Deus é nada mais, nada menos do que a presença dele em nós. Amém, pessoal? É a presença dele em nós. Não foi à toa, senão Jesus não teria ensinado os discípulos, seus seguidores, a orar chamando a atenção do reino, para que o reino se manifestasse. Se fosse uma coisa só para a eternidade, ele não chamaria a atenção das pessoas para que elas orassem chamando o reino de Deus à existência hoje. Ele disse: vocês vão orar assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele diz, tanto na terra agora, como ela é aonde? No céu. No céu é o plano celestial. Lá no plano celestial, eu acredito que as coisas são perfeitas. Lá a Bíblia diz que não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais sofrimento, não haverá mais traição, não haverá mais enfermidade. Nós não morreremos mais, diga glória a Deus. Isso no plano celestial. Ele disse, vocês devem orar para que assim como é no céu, seja aqui na terra também. Glória a Deus. Mas tem gente que já aceitou, ela acredita que ela deve sofrer mesmo, que a vida do cristão é assim, é de sofrimento, que enfermidade é Deus provando ela, é Deus que está testando ela para saber onde é que está a fé dela, e nada disso. A Bíblia Sagrada não deixa nada disso como metodologia para a gente crer nessas coisas. Jesus certa vez ele ensinou, olha, no mundo vocês terão aflições, é diferente. Vocês vão passar por isso, porque é algo comum a todos. É algo comum a todas as pessoas, passar por aflições. Nós temos um corpo, nós somos uma matéria,
E essa matéria aqui, ela exige muita coisa para viver, né? Exige comer, exige se vestir, exige ter bom relacionamento com os outros e por aí vai. Então, por isso, nós passaremos por algumas aflições, por conta das nossas necessidades. Agora, isso não quer dizer que eu vou viver a vida toda sofrendo e que só na eternidade é que eu vou viver o reino, é que eu vou viver a plenitude, é que eu vou viver a paz. Não, nada disso. Ele chama a existência para que hoje você viva o reino de Deus aqui na terra. Diga aleluia. Diga, eu quero viver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Desfrutando da saúde, desfrutando da liberdade, desfrutando das promessas, vivendo uma vida onde Deus tem liberdade para operar. Aí eu queria deixar aqui marcado, a gente volta para cá no final. Nós vamos para a carta aos Efésios, vamos lá? Carta aos Efésios, capítulo 5. Na última quarta-feira eu tive a oportunidade de pregar aqui, e eu falei justamente dessa carta aos Efésios, capítulo 5. E nessa carta aos Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para tratar com aquela igreja sobre a santidade cristã, mostrando para eles como eles deveriam viver, se comportar e etc. Aí no capítulo 5, no versículo 5, falou algo inspirado por Deus que me chamou muita atenção, onde ele vai dizer o seguinte, todo mundo já encontrou? Então vamos ler juntos? Diz assim, ó: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é o quê? Idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí eu queria que você prestasse bastante atenção num detalhe, porque nesse versículo aí ele vai falar sobre as pessoas que vivem determinadas práticas e que isso impedem elas de viver esse reino de Cristo e de viver esse reino de Deus. Isso aqui chama muita atenção da gente, pessoal, porque como eu falei aqui no princípio, nós assumimos o compromisso com a palavra, com Jesus, portanto nós temos direitos às bênçãos. Mas a Bíblia deixa muito claro que as pessoas que vivem na prática do pecado, elas são, colocadas num grupo, elas são classificadas em alguns grupos, que Deus fala que a herança delas no reino de Deus vai ser tirada. Por que vai ser tirada? Por conta da prática. Eu acredito que Deus, a vontade dele, como ele mesmo ensina na sua palavra, é que todo ser humano seja salvo, todo ser humano seja alcançado, que as pessoas verdadeiramente vivam a vida abundante que ele prometeu. Mas infelizmente nós somos tentados todos os dias, e tem gente que não sabe resistir à tentação, tem gente que é dominado por diversas coisas. Aqui nesse relato da Bíblia Sagrada, ele está falando sobre o fornicador. É o fornicador, pastor, é o cidadão ou a cidadã que se relaciona com alguém fora do casamento. De vez em quando tem um contato com alguém, vai lá e se relaciona como se fosse marido e mulher, e não tem compromisso com um com o outro, não tem aliança, então não tem direito. A Bíblia chama isso de fornicação. Aí ele fala, esse fornicador, ele não é digno de desfrutar desse reino de Cristo, desse reino de Deus. Ele fala lá sobre o impuro, e o impuro pode ser várias coisas. Eu comento, tive a oportunidade de pregar ontem na nossa igreja lá no Vinhais, e eu falei sobre algumas coisas, e tratei desse assunto da impureza. O que era impureza para Deus? Lá no passado e hoje também. Era tudo aquilo que ele considera, era tudo aquilo que era imundo. Inclusive na antiga aliança existia uma lei que a pessoa que tocasse num defunto, por exemplo, ela era considerada impura. Hoje não. Hoje não é considerado pela palavra, não. É claro, se alguém morreu, o familiar está lá, está naquele momento de luto, a pessoa vai lá, toca, não é considerada impura, não vai ter que fazer nenhum tipo de sacrifício. Ela está só vivendo o luto. Mas na antiga aliança, a pessoa que tocava lá no esquife, que tocava lá no defunto, ela teria que depois ser purificada. Ela passava por um processo de purificação para voltar à sociedade de novo, para voltar para o meio das pessoas, porque era conhecido como impuro. A mulher no seu período menstrual, ela também era conhecida como impura. Ela teria que passar por um período onde ela se lavava, onde ela se tratava, para depois voltar a dizer que ela está pura de novo. Olha como a coisa era séria na antiga aliança, Hoje a impureza não é nem com relação a isso. Tanto é que na nova aliança mesmo, alguns religiosos, um determinado dia, vieram fazer uma cobrança para Jesus. Ele falou, olha, os seus discípulos, eles não lavam a mão antes de fazer uma
refeição. Aí Jesus falou: olha, o que contamina o homem não é o que ele está comendo, mas é o que sai da boca, é o que ele fala, é o que ele diz, é o que ele pronuncia, é isso que vai contaminar o homem. Aí Jesus já quebrou essa ideia lá de impureza, né, com relação às coisas. É claro que a gente tem que ser higiênico, amém, pessoal? Tem que ser higiênico, nada de ser impuro com relação a isso. Mas naquele tempo eles estavam no deserto, não tinha nem onde lavar a mão. Como é que eles iam lavar a mão para comer um pão? Né? Entende a questão? Então os religiosos iam com aquela coisa que eles diziam que eles eram puros, porque antes de qualquer refeição eles lavavam a mão, mas eles viviam na prática do pecado. Foi isso que Jesus condenou eles. Ele falou: vocês veem lá o cisco que está no olho de alguém, mas vocês não recolhem a trave que está no seu olho, né? Você vê erro nos outros, mas não vê em quem? Em si mesmo. E Jesus cobrou eles acerca disso. Ele diz: vocês é que são impuros, porque vocês jogam encargos pesados para as pessoas praticarem, que nem vocês mesmos praticam. Não é os discípulos que estão aqui trabalhando e não têm tempo lá para lavar as mãos e comer um pão. Não tem nada a ver de impureza com relação a isso. Então Jesus fez uma cobrança ali séria. Então impureza é tudo aquilo que você vai observar, Deus vai trabalhar no coração, Ele vai mostrar: isso aqui é errado. Na antiga aliança tem um caso de um homem chamado Acã. Você vai lembrar da Bíblia Sagrada, lá no livro de Juízes, né, que fala lá sobre um líder espiritual do povo, né, Josué. Ele levantou-se, né, na época foi Josué, perdão, capítulos 5, 6. O Josué está lá numa batalha e ele vai para as guerras. Ele estava lá conquistando o território. Aí um determinado homem que fazia parte de uma das tribos lá de Israel, a ordem de Deus foi: olha, vocês vão lá, vocês vão destruir os inimigos e aquilo tudo, vão fazer lá tudo, só não vão trazer nada, não pega nada dos inimigos lá. Aí esse cidadão chamado Acã, ele vai lá e pega a capa babilônica, ele pega alguns ciclos de ouro, de prata e traz consigo. Aquilo para Deus foi considerado anátema. O que é anátema? É coisa impura, coisa amaldiçoada. Ele pegou aquilo e trouxe para a tenda dele. E naquele dia, Deus não foi com o povo, eles perderam aquela batalha. E Deus falou com Josué. O Josué fez sacrifício, se rasgou, se humilhou ali diante de Deus. Deus falou: não precisa fazer isso, Josué. No meio de Israel tem pecado. Vai lá, acerta o problema, vai lá, resolve o que tem que ser resolvido. Aí depois você vem falar comigo aqui acerca do que precisa ser feito. Amém, pessoal? A mesma coisa é hoje. Tem coisa impura na vida de algumas pessoas e elas oram, elas vão lá diante de Deus, rasgam as vestes, mas não mudou aquilo que precisava ser mudado. Aí ela quer que Deus opere, mas Deus não pode operar. Ele falou que a impureza, aí ele fala lá do avarento, tá bem? E ele fala que a avareza é idolatria, pessoal. Ele disse aí que a avareza é o quê? Idolatria. Avareza é idolatria. Tem gente que passa uma vida toda construindo tudo e ela não planta nada diante de Deus e diante das pessoas. Aí depois ela parte, ela ficou em dívida com Deus, e aí os outros vão ficar brigando por aquilo que é dela. E ela passou a vida toda e não ofereceu nada ao seu Criador. Por isso que ele fala lá sobre a avareza. A avareza é uma idolatria. É uma forma de alguém idolatrar alguma coisa. Eu comentava aqui numa outra reunião, né? Tem pessoas que ela tem muitas roupas que ela nem usa já há anos, não falando de agora, de um ano não, falando de 10 anos, 15 anos, já vi casos assim. E está lá o guarda-roupa da pessoa cheio, e ela poderia oferecer isso para alguém. Amém, pessoal? Tira o velho para Deus dar coisa nova. Mas a pessoa faz o quê? Ela retém. É como se estivesse idolatrando aquilo. Porque isso aqui fez parte disso, e aquilo fez parte daquilo. A Bíblia diz que isso é avareza, e avareza é idolatria. Aí ele disse: esses não têm herança no reino de Deus e de Cristo. Ou seja, esse reino que nós chamamos da existência dele para se manifestar entre nós hoje, ele pode não se manifestar por conta de algumas práticas. Por isso nós temos que estar sempre atentos à palavra, porque a palavra vai abrir os nossos olhos para algumas coisas, vai nos mostrar o que nós precisamos fazer, vai mostrar o que precisa ser tirado, e aí a nossa vida vai melhorar. Diga glória a Deus. Deixa aqui, vamos um pouco à frente, ou voltando, né? Evangelho de Lucas, capítulo 17. Olha que interessante. Lucas capítulo 17.
Aqui Jesus vai ensinar algo interessante. Evangelho de Lucas, capítulo 17, acerca do reino de Deus. Lucas 17, versículo 20. A leitura é grande, eu vou pegar já a partir do versículo 20. Vieram alguns religiosos, lá os fariseus, interrogar a Jesus. E quando você sabia, né? Quando eles vinham interrogar, eles vinham com a intenção de criticar, com a intenção de mostrar que Jesus estava errado nas suas conclusões. Aí diz assim a palavra, Lucas 17, 20. Você está entendendo até aqui? Diga amém? Vamos ler então. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir, o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com uma aparência o quê? Exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Eu falei para você agora há pouco que o reino de Deus não era uma coisa aparente, uma coisa física. Eu falei que o reino não era um lugar, mas o reino era o quê? Era a presença de Deus. Aí Jesus usa essas palavras, né? Ele fala aqui, na minha Bíblia está com letras vermelhas, eram palavras de Jesus, onde ele diz: olha, os religiosos vieram interrogar e dizer: como é que vai ser esse teu reino aí? Esse reino de Deus que você fala. Aí Jesus fala: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, como muita gente pensa, né? Ah, eu vou morar no reino de Deus. Ah, é uma casa assim grande, é um lugar onde todo mundo vai estar vestido de branco, não vai ter homem e mulher, todo mundo é assexuado, ou seja, não tem sexo masculino e feminino, todo mundo é igual. As pessoas têm essa ideia na cabeça, né? Mas ele está deixando muito claro aqui que não é uma coisa aparente, não é uma coisa exterior, o reino de Deus. O reino de Deus, ela é o quê? Ele vai falar aqui, ó, na parte final do versículo 21. Então, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ele está se referindo a Jesus, e não a Jesus a figura, a ele mesmo, né? Ele está se referindo a ele mesmo, a Jesus. Ele não está falando da figura de Jesus, como a religião expõe, né? O que a religião faz? Ela expõe a figura de um homem e diz: esse é Jesus, adorem ele. E não é assim. Não é a figura do homem, mas a presença do Deus que é invisível. Glória a Deus. Por isso que ele disse: olha, não é algo palpável, não é algo exterior, não, é algo interior, é a presença. Amém, pessoal? Quando eu estou orando, né, lá no Evangelho de Mateus 6,10, quando eu oro: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu, eu estou dizendo, assim como o Senhor atua lá no mundo espiritual, atue aqui também na terra comigo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Chama o reino de Deus para você. Chame o reino de Deus para agora. Porque tem gente que pensa: eu vou viver o reino de Deus lá na eternidade. Não, eu quero viver agora também. Quero desfrutar de tudo que Ele prometeu na palavra. Ele disse que veio para que eu tivesse vida e vida com abundância. Tem essa vida abundante que eu quero agora. Apesar de não ter todos os recursos que eu queria, apesar de a saúde não estar do jeito que eu queria ainda, apesar de a vida não estar caminhando como eu pensava que deveria ser, mas eu estou bem. Eu estou ligado com Deus. Isso aqui é uma das maiores riquezas. Isso aqui ninguém compra. Amém, pessoal? Eu tive algumas experiências, eu me recordo muito bem. Eu trabalhei numa empresa entre 2019, final de 2018 até 2022, até meados ali. Eu passei 4 anos e um pouquinho. Uma empresa de controle de praga, né? Trabalhava com locação de banheiro químico, uma série de coisas. Limpeza de higienização de caixa d'água. Tudo bem, era muita coisa. E eu me lembro que naquela época, eu fazia vistorias nas casas das pessoas. O cliente ligava para a empresa: olha, aqui está parecendo muito cupim. Então eu saía da empresa, ia na residência da pessoa, dava uma olhada, via onde é que estava a infestação, explicava qual que era o procedimento, qual que era o valor do serviço, o orçamento, né? E aí deixava na mão do cliente para ele decidir se ia fazer ou não, e quando ele queria fazer, qual seria a forma de pagamento. Mandava lá, fazia a ordem de serviço, dava para o operacional executar. Mas naquela época eu tive contato com muita gente. E eu fui em algumas residências. E eu cheguei naquelas residências, mansões, casas grandes.
Aí eu olhei assim, essas pessoas aqui devem ser muito felizes. A pessoa tem esse patrimônio todinho aqui, a pessoa olhava para os carros, aquele negócio da pessoa cheia da condição, a casa cheia de apetrechos, de detalhes bacanas. Essa pessoa deve ser muito feliz, deve ser realizada. Aí você vai conversando com a pessoa, ela vai contando do serviço que tem que fazer, e começa a contar um pouquinho da vida, porque é normal, é ou não é? Você está às vezes passando por alguma luta, você, querendo ou não, você expõe. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração está cheio daquela luta. Então a pessoa vai expor isso para alguém, mesmo ela não sabendo que eu era ministro do Evangelho. Era um trabalhador ali que estava executando o seu serviço. E aí começa a falar, e problema aqui, problema lá, e não sei o que assim, e eu estou infeliz, já pensei até em me matar, e não sei o que. Aí a gente olha e diz assim, meu Deus, eu estou vivendo o reino, porque apesar de eu estar lutando para ganhar uma mixaria, mas eu estou trabalhando dignamente. Eu chego em casa, eu posso olhar para minha esposa, eu olho para ela olha para mim, a gente se abraça. Meu amor, como é que foi teu dia? Foi uma benção. O meu aqui foi só cuidando dos meninos. Mas tudo bem, Deus está no controle, né? As crianças vêm, papai, não sei o que, tá, aquela felicidade toda. Você queria ter algo a mais, mas não tem, fisicamente falando. Mas eu estou vivendo o reino, eu tenho uma maior riqueza. Aí você olha para a pessoa, meu Deus, casamento separado, briga, e com nome na justiça, e com não sei o que mais, e depressiva, e uma série de coisas. Eu digo, meu Deus, eu sou feliz e não sabia. Achei que, às vezes a gente abre a boca para murmurar, às vezes abrimos a boca para falar contra Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que a minha situação está dessa forma? E Deus às vezes abre os nossos olhos, nos mostrando situações idênticas, para dizer, tem pessoas que estão passando por situações piores. Ela está vivendo um inferno aqui na terra. Em contrapartida, você está lutando com a palavra, está vivendo o céu. Apesar das lutas, você está vivendo o céu. Amém, gente? Não tem ninguém lhe ameaçando de morte, não tem nada que nos acuse diante da justiça. Nós estamos isentos. Glória a Deus. Então nós temos que levantar a mão para o céu. Não é algo físico, aparente, o reino de Deus. É algo espiritual, está dentro de você. O reino de Deus, ele está dentro de cada um que acredita na palavra, que está vivendo ela. Aí, ele falou algo interessante. Versículo de número 22. E disse aos discípulos, olha só o que Jesus disse: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. 23. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Aí ele começa a falar, o reino de Deus está presente entre vós, e a pessoa às vezes não assume, não abraça, deixa perder. Vai chegar um tempo em que vão buscar o reino de Deus e não vão mais encontrar, gente. Vai chegar o tempo que as pessoas vão estar querendo buscar o reino de Deus e elas não vão mais achar. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Pastor, eu estou passando por algumas lutas, tá? Mas você está de cabeça erguida, você está diante de Deus. Viva a plenitude daquilo que Deus tem para você. Amém? Viva aquilo que está escrito. Estou passando por essas coisas? Estou. Mas eu estou de cabeça erguida. Porque o meu Deus me dá condições e a capacidade de pensar e de enxergar um futuro melhor. Eu vou lembrar com você do apóstolo João. Como que o apóstolo João viveu os seus últimos dias? Quem lembra? Exilado na ilha de Patmos, né? Ele estava lá preso. Imagina ele, um senhor de idade, no auge lá, provavelmente seus 90 anos, preso, exilado numa ilha, sozinho. Não tem quem o alimente, não tem quem cuide dele, com certeza frio, porque é na beira de um mar, né? Numa ilha, com certeza frio. Passou sim por talvez algumas crises, mas lá naquele lugar onde ele estava vivendo o reino de Deus. Como assim?
ele conseguiu enxergar o mundo espiritual. Deus se revelou para ele na pessoa de Jesus Cristo, revelando para ele o que aconteceria nos últimos dias. E mandou ele escrever a revelação do Apocalipse. Glória a Deus, gente. E ele estava como? Preso. E tem gente que está passando por algumas lutas e tem que entender, apesar de eu estar passando por essa luta, mas eu estou em Cristo, eu posso viver o reino de Deus. Amém? É justamente nesses momentos difíceis da vida que Deus se revela para nós. Onde Ele mais apresenta o futuro, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Ele mostra como é que nós vamos sair daquela situação e chegar a tal situação que Ele quer. Olhando com os olhos naturais, o João não tinha para onde sair. Mas o próprio Espírito de Deus o arrebatou em espírito e começou a mostrar para ele tudo que iria acontecer e mandou ele registrar. Glória a Deus, gente. O reino de Deus estava com ele. Ah, mas ele estava preso. Não importa. Eu estou passando por algum problema. O médico falou que era um problema sério de saúde. Eu tenho que operar. Mas mesmo assim eu estou vivendo a plenitude do Evangelho. Glória a Deus. Lá no lugar onde eu vou fazer o procedimento, os médicos vêm falar comigo, eu mostro confiança. Falo com eles, olha, o meu Deus vai me curar. O Senhor vai fazer o procedimento, mas o meu Deus vai me curar. Glória a Deus, pessoal. Está vivendo o reino. A pessoa está vivendo a palavra. Ela acredita que os dias vão passar e o nome de Deus vai ser glorificado naquela causa. Amém, pessoal? Isso é viver o reino. Não é algo exterior, físico, mas é algo que está dentro da pessoa. É algo que está dentro dela. Ela entendeu isso desde sempre e agora ela está vivendo isso em operação. Glória a Deus. Aí deixa aqui, vamos para o livro de Romanos. Você está em Lucas? Aí depois de Lucas vem João, aí vem Atos, Romanos, capítulo 14. Aqui ele vai falar algo interessante também. Romanos 14. Essa carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 14. Eu quero ler com você o versículo 17. Romanos 14, versículo de número 17. Aqui o apóstolo Paulo vai falar, inspirado pelo Espírito Santo também, sobre o reino de Deus. Olha que interessante. O que está escrito? Vamos ler? Porque o reino de Deus não é o quê? Comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha que algo interessantíssimo, que abre o nosso entendimento. O Paulo, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele chama a existência das pessoas, aquela igreja de Roma, e começa a falar, olha meus irmãos, o reino de Deus não é comida e nem bebida, porque eles achavam que quando eles se reuniam e faziam lá as festividades, era ali que Deus estava presente. Inclusive na Antiga Aliança tinha muitas festas, tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa das tendas. Você vai ver uma série, se você ler o livro de Levíticos e de Números, você vai ver que tinham várias festas onde eles se reuniam para comer, para agradecer, aquela coisa toda, né? E aí na Nova Aliança, o apóstolo de Cristo aqui, o Paulo, ele começa a mostrar para os irmãos. Fala, olha irmãos, o reino de Deus não consiste nisso. Não é quando a gente se reúne para comer alguma coisa. Porque inclusive na Santa Ceia, ele falou com a igreja dos Coríntios, o apóstolo Paulo, que eles iam para a Santa Ceia para fazer o quê? Para comer pão, para beber o cálice lá e para participar de uma mesa. Os primeiros que chegavam ficavam fartos de comer e os últimos não comiam nada. Aí o Paulo, ele disse, olha, vou instituir para vocês o que do Senhor recebi. Porque na noite em que o Senhor foi traído, ele tendo levantado o cálice, ele disse, esse é o meu corpo. Levantado o pão, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois, semelhantemente, ele levantou o cálice e disse, esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória. Pronto, ali ele instituiu como que deveria ser a ceia do Senhor. E acabou com aquela comilância que as pessoas faziam. Que aquilo só escarnecia e não engrandecia a Deus em hipótese alguma. Então ele disse, olha, o reino de Deus não é bebida e nem é comida. Não acha, por isso que tem muita gente que às vezes gosta disso, às vezes é até bom confraternizar de vez em quando, não digo que não possa, mas não pode virar ritual isso aí, porque tem lugares que as pessoas já fazem
disso ritual. Ah, eu vou lá na igreja, porque não, tem uma festa lá hoje, e lá o pastor vai dar uma comida, né? Aí a pessoa vai participar, não porque ela quer ser curada, não porque ela quer ter um encontro com Jesus, mas porque ela quer o quê? Filar a boia, né? Ela vai porque ela quer filar a boia. Ah, mas ela vai ajudar com um prato. Às vezes é saudável, talvez um momento, uma virada de ano, uma coisinha aqui, outra acolá. Às vezes um dia das mães, fazer um café, uma coisa. Não tem nada de errado, nada de errado. Mas quando isso vira costume, pode mostrar para algumas pessoas que o culto é aquilo. Ele disse, o reino de Deus não é isso não. Mas é o que o reino de Deus? Justiça, justiça é julgar com retidão. É a pessoa fazer a coisa correta. É você estar diante de uma situação, por mais que você ame a pessoa, ela está errada, você vai julgar com retidão. Você está errado. Eu te amo, mas você está errado. Amém? É justiça, é você julgar com retidão. Ele fala o que mais? Paz. É você olhar para as pessoas, elas olhando para você e ter o quê? Paz. Essa recíproca é verdadeira, né? E vice-versa. Aí ele diz mais, e alegria no Espírito Santo. Isso é demonstração de que o reino de Deus faz parte da nossa vida. Qual que é a demonstração? Alegria no Espírito. E aí, irmão, como é que vai ser? Hoje vai ter uma vigília. Ah, que benção, irmão, vamos lá. Se não puder vir, não, pastor, não vai dar para vir, mas eu vim aqui hoje antes, estou aqui alegre no coração. Amanhã vai ser um dia de bênção também, domingo eu vou estar aqui, vai ser só vitória. Alegria no Espírito. Ah, vai ter vigília. Ah, até de manhã. Ah, por que não faz só um pouquinho? Tem que ser até de manhã. Antigamente reclamava porque não tinha até de manhã, era só até meia-noite e não tinha transporte para voltar. Agora que é até de manhã, não pode ter até de manhã, não dá para entender a cabeça de muita gente. Ele disse, o reino de Deus não é isso, gente. O reino de Deus é justiça, você julga com retidão as coisas, é paz, você deita a cabeça no travesseiro e descansa. E a alegria no Espírito. O que é isso? É você estar sempre feliz. Estou passando por algumas lutas. Eu sei disso. Eu sei disso. Quem que não passa por luta? Quem que não passa por dificuldade? Quem que não tem uma conta para pagar? Pastor, chegou o final do mês, tem umas coisas aí para resolver, ainda não consegui resolver. Eu também não. E aí? Vamos vencer? Diga glória a Deus, irmão. Vamos vencer. Basta cada dia o seu próprio mal, não é assim que a Bíblia diz? Vamos ser alegres com Jesus. Vamos ficar firme. Isso vai fazer total diferença. Alegria no Espírito Santo. Estou passando por algumas lutas. Lembra do irmão Lázaro? Vou passando pela luta, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Não glória a Deus pela luta, mas glória a Deus porque Ele vai me socorrer da luta. Amém? Ele vai me socorrer da necessidade. No dia da calamidade Ele vai estar comigo lá. E para a gente finalizar, volta um pouquinho, você está em Romanos, você volta um pouquinho, tem Atos e um pouquinho João. João 16. Carta, né? Evangelho de João. Capítulo 16. A gente finaliza aqui no versículo 33. João 16, versículo 33. Você já conhece esse versículo bastante, mas eu quero finalizar com você mostrando que nós podemos sim viver o céu aqui na terra. Pastor, eu estou vivendo um inferno. Pois vai mudar isso aí. Amém? Vai mudar. João 16, 33. Diz assim, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Olha a paz aparecendo de novo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Nesse contexto aqui ele está falando sobre instruções para os discípulos. Ele está basicamente dando as últimas instruções antes da sua morte, antes dele ser crucificado, antes da sua assunção aos céus, né? Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele fala isso para os discípulos antes da sua partida, mostrando o seguinte: olha, meus irmãos, eu trago todos esses assuntos para vocês, os encorajando a vencer. Por quê? Porque eu preciso que vocês tenham paz para resolver as coisas. No mundo vocês vão ter aflição, isso aí é normal. Agora uma coisa vocês têm que ter: bom ânimo, porque com bom ânimo você vai vencer o mundo, assim como eu venci.
Imagina aí Jesus diante das pessoas acusando ele, as pessoas apontando o dedo e dizendo, ele expulsa demônio pelos príncipes dos demônios, né? Tem gente que fala, nessas igrejas eu não vou não, porque eles pagam as pessoas para manifestar e mostrar que é alguma coisa, que eles estão fazendo alguma coisa. Acho que aqui a gente nunca pagou ninguém, né? Até hoje eu nunca vi pagar os irmãos para os irmãos manifestar, para mostrar alguma coisa para as pessoas. Muito pelo contrário, nós ensinamos as pessoas a honrarem o altar, a ofertarem. Glória a Deus. Porque é bíblico também. Diga amém por isso. Não falamos nada aqui, não pagamos ninguém para ninguém estar aqui fazendo um showzinho com problema espiritual para a gente aparecer e mostrar aqui alguma coisa. Não, nada disso. Se acontecer é porque o mundo espiritual está em atuação. Deus está operando e o mal tem que cair por terra. Glória a Deus, gente. Mas vamos guardar isso no coração. O reino de Deus se manifesta assim. Como? Dentro de nós. Dentro de nós. Ele não é uma coisa exterior, aparente, o reino de Deus. Eu vou viver vestido de branco agora. Não, nada disso. O reino de Deus é justiça, é amor, alegria no Espírito. Amém? Passando por algumas lutas. Ele é justiça, a alegria e a paz. Essas coisas você precisa. Elas são demonstração de que o reino de Deus está em atuação na sua vida. Amém? Porque por várias vezes, lembra do Paulo, só para a gente finalizar. O Paulo está lá, viajando de uma região para outra. Viagens missionárias, pregando o reino de Deus, mostrando para as pessoas a salvação. Aí tem uma determinada situação. No meio do mar, a embarcação quase naufragando. Aí Deus dá uma palavra para ele. Paulo, fica tranquilo. A embarcação vai se perder, mas nenhum dos que estão aí se perde. Aí o Paulo fica em paz, conversa com os homens. Olha, Deus falou comigo, nós poderíamos ter evitado esse desperdício se você tivesse obedecido. Como não obedecer, vai ter desperdício. Mas a vida de ninguém vai se perder, fique em paz. Dito e feito, o barco naufragou, vieram, né? Deus conduziu eles até uma ilha chamada Malta. Chega lá, eles estão lá esquentando um pouquinho lá, fazendo uma comidinha para jantar. Todo mundo merece jantar, diga amém. Ninguém merece ficar com fome. Aí eles vão lá preparando bonitinho. Aí vem uma víbora aí, morde o Paulo, o dedo dele, né? Aí ele pega a víbora, solta lá no fogo. Ela é consumida pelo fogo. E as pessoas começaram a dizer: esse homem aí deve ser um dos que está fugindo de algum juízo, porque ele não morreu no naufrágio. Agora vem a cobra e mordeu ele. Agora ele morre, não presta para nada e não morreu. Glória a Deus. A mesma coisa, passamos por lutas, mas não vamos morrer não. Tem propósito, diga glória a Deus, gente. Tem propósito, nós vamos viver, diga aleluia. Aí está lá o Paulo vivo. Ele tinha uma palavra no coração que Deus tinha dado para ele. Importa que você chegue a Roma e que você fale lá com o imperador, com César. Aí depois, se você ler o capítulo 27 de Atos, você vai olhar lá no último versículo do capítulo 27, que o Paulo chegou até a Roma e ele passou 2 anos pregando naquela cidade. Ele alugou uma casinha lá e passou 2 anos pregando naquela cidade. As pessoas iam lá na casa dele pedir orientação e ninguém mexeu com Paulo. Por que isso, gente? Porque ele estava cumprindo o reino de Deus. Amém? Ele estava cumprindo o reino de Deus. O que ele tinha que realizar, ele realizaria. E ninguém o impediria. Era difícil pregar em Roma? Muito difícil. A religião lá predominava. O farisaísmo, os religiosos, as idolatrias. Até hoje, né? Tudo lá era idolatria. E o Paulo chega lá, ninguém ninguém impede ele de fazer o que tinha que ser feito. Passou 2 anos. Ninguém foi lá na casa dele perturbar o juízo dele. Muito pelo contrário. As pessoas iam atrás dele para pedir orientação da palavra. E ele tinha ou não tinha? Tinha. E com certeza o reino foi pregado ali. E depois você vê a igreja de Roma crescendo. Glória a Deus. Mas tudo isso por quê? Ele estava vivendo o céu, mesmo em meio às dificuldades. E é isso que nós precisamos pedir hoje para Deus. Voltemos lá onde a gente começou para a gente terminar. Mateus 6:10. Mateus 6:10, para terminar. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade,
tanto na terra como no céu. Ou seja, no céu é o plano perfeito. Assim como Deus tem esse plano perfeito lá, e Ele trabalha de uma maneira perfeita, lá tudo é detalhadamente correto. Que assim seja no reino hoje também. Que esse reino celestial se manifeste no reino terrestre. E que eu seja uma pessoa que glorifique o seu nome. Amém, pessoal? Vamos orar e pedir isso para Deus hoje? Eu quero, Jesus, o teu reino se manifestando na minha vida. Quero o teu reino se manifestando nos meus dias. Eu quero dentro da minha casa olhar para a mulher, olhar para os filhos. Eu quero olhar para a minha sogra, para o meu irmão, para aquela pessoa da família. E eu quero olhar para eles e dizer, eu estou no reino. E eu quero chamar a existência dele também para o reino. Glória a Deus. É uma vida livre. Livre das acusações, livre das enfermidades, livre dos vícios e de todo e qualquer mal. Diga glória a Deus. Amém? Vem aqui diante do altar, nós vamos orar agora. E vamos usar o poder de Deus para abençoar a sua vida. Pode vir diante do altar.